Em 1987, tinha um japonês no meio do Japão, óbvio, e não tinha nada pra fazer. Então, ele fez o que qualquer pessoa pensaria, um mangá sobre bombados se batendo. JoJo's Bizarre Adventure, ou Jojo no Kimi no Boken, ou, como ficou conhecido aqui no Brasil, As Estranhas Peripécias de João. Escrito e ilustrado por Hirohiko Araki, que é um velho louco, e não, você não ouviu errado, ele sim é um velho, ele pode até não parecer, mas ele é velho, ele tem 61 anos. 61 anos! E agora eu consigo finalmente entender aquelas personagens de anime criança que tem 800 bilhões de anos, mas parece uma criança. É basicamente o fruto do Araki. Escrito e ilustrado por Hirohiko Araki e publicado pela Shueisha na Weekly Shonen Jump entre os anos de 87 até 2004. Mas né, você não precisa ir muito longe para perceber que ele é um pouquinho diferente do resto do shonen. Eu diria que ele tem um pouquinho de diferença dos outros. O motivo disso é porque Jojo foi feito em 87, então ele se apoiava muito em filmes da década de 70 de Brutamontes, que era basicamente isso que tinha. Se tinha vários filmes com todos os personagens extremamente bombados, lutando com armas, com facas ou no soco mesmo. Você junta isso com o fato do Araki ser doido, e assim nasce Jojo, um dos animes mais estranhos que existe. Porém, algo que sempre acontece é as pessoas acharem que Jojo é ruim, só porque ele é estranho e diferente. O que não quer dizer nada, afinal, você é estranho e diferente, e nem por isso você é uma pessoa ruim, não é, João? Pode ficar tranquilo que um trauma ou outro não vai prejudicar muito a sua vida, né? Tem psicólogo pra isso. Mas certo, você já entendeu que ele ser estranho ou diferente não significa que ele é ruim. Mas ele é ruim? E aí? Foi pego desprevenido, né? Achou que eu ia falar que ele é bom. Mas, na verdade, ele é ruim. E isso é porque o roteiro dele é furado. A história é mal construída. Porém, por isso, ele é muito bom. No meu ponto de vista, claro. Eu acredito que justamente por ele ser ruim, em teoria, já que os personagens são muito bem construídos, o traço é um pouco estranho, mas a animação é linda, a direção funciona, não tem nada ali muito errado, não é nada maravilhoso, mas funciona para demonstrar aquela estranheza. A trilha sonora e a abertura é linda, todas elas, então você tem um anime muito bom na produção, com uma história interessante, porém mal construída, que o foco é ser estranho. Então, o fato dele ser ruim não é um defeito, e sim uma qualidade, porque intensifica o sentimento que ele já quer dar, que é de estranheza, de que as coisas não fazem sentido. E é justamente por isso que o personagem ganha poder do nada, perde poder do nada, muda de poder. É justamente por isso, o Araki quer fazer uma coisa, ele vai fazer. E ele pode, porque é Jojo, e Jojo funciona. Se fosse qualquer outra obra, seria ruim. Os personagens são muito característicos, eles são muito exagerados, tudo é exagerado. Ele vai descrever alguma situação, ele descreve de forma exagerada, fazendo pose, dramático. E a descrição dele vai ser sempre algo muito específico e estranho, o que torna ele um anime muito divertido de assistir. Ele se leva a sério, a história é legal, você quer continuar acompanhando, mas os personagens são legais, tão carismáticos, tão característicos, tão únicos, que é muito divertido, parece que você está assistindo um meme. Mas justamente por ser divertido e legal de acompanhar, os personagens serem interessantes, nos momentos mais sérios, mais tensos, mais emocionais, você consegue sentir empatia. Você consegue se relacionar com aqueles personagens, porque os personagens são bons. Eles são divertidos, são estranhos, mas eles funcionam. Muita gente fala que Jojo é ruim por conta dos personagens serem estranhos. Mas personagens estranhos sempre aconteceram. E não é por isso que eles são ruins. Por exemplo, um personagem maravilhoso. Hisoka, de Hunter x Hunter. Você vai dizer que o Hisoka é normal? Não. Mas isso não torna ele ruim. Ele é um personagem muito bom. Ele faz muito sentido. Ele existe ali. E não é diferente em Jojo. Jojo é separado em várias partes. Cada parte tem um protagonista diferente e uma história diferente.
Em cada parte você tem um Jojo, que é um membro da família de All-Star. E ele vai estar envolvido de alguma forma com algum tipo de conflito. E algo muito interessante que eu tinha medo de acontecer quando eu vi que a premissa de Jojo era basicamente uma família em que cada parte tinha um protagonista diferente, era de eles serem exatamente iguais, só que com alguma diferença ou outra. O que acontece com bastante frequência, infelizmente. Mas não é o caso. Cada Jojo é bem diferente um do outro. O primeiro e o segundo, eles são bem parecidos em questão de design, em traço, mas a personalidade é totalmente diferente. Por exemplo, o Jonathan, o protagonista da primeira parte, é um cara todo gente fina, todo tranquilo, gentleman. É aquele cara que você convida pro churrasco e leva a carne, entendeu? É um cara assim, 100% felicidades. Já o Joseph da segunda parte, o cara ele já é uma pessoa boa, mas ele é malandro, tá ligado? Ele tá ligado nos negócios. Ele não é tão forte quanto o Jonathan, tem que enfrentar inimigos mais fortes. Então ele vence tudo na lábia, tudo na malandragem, entendeu? Ele tá ligado nos negócios. O Giorno, que é da parte 5, é um mafioso. Então, você tem personagens cativantes, interessantes, uma história boa, um ritmo muito interessante, por mais que seja um pouco estranho, né? Ele é bem diferente do habitual, mas depois você se acostuma, você percebe que ele é muito legal, porque é de certa forma episódico, geralmente, principalmente depois da parte 3, porque vai ser cada episódio, ou 2 episódios, no máximo 3 episódios, tirando as lutas finais, que geralmente são um pouquinho maiores. Você vai ter cada luta contra um inimigo diferente. E algo muito interessante é que ele não vai necessariamente escalonando o nível de poder e de perigo dependendo dos inimigos. Por exemplo, sei lá, o inimigo que o Naruto enfrenta no primeiro episódio é 3 zilhões de vezes mais fraco do que o inimigo que ele enfrenta no último. Em Jojo isso não acontece. Todos os personagens de certa forma são roubados, porque os poderes deles são muito úteis. Então eles têm que se virar com o que dá pra fazer pra não morrer. Então geralmente eles não têm conhecimento do poder, a grande maioria das vezes eles não têm conhecimento do poder do inimigo. Então eles ele tem que descobrir como que funciona o poder do inimigo e counterar ele pra poder vencer o inimigo. Então é um anime que é de luta ao mesmo tempo que é de terror, que é de ação, que é de tristeza, que é de dor, que é de emoção. E isso é Jojo, meus amigos. Muito obrigado, assistam Jojo, façam Jojo poses e comam brócolis. Ei, Dio, você perdeu por um único motivo. Você me deixou puto. Máscara, ok, Dio? Durante a quarentena. E é pra ficar em casa. Tá ok, Dio? Ficar em casa. Se não, já sabe. Use a máscara, Dio. Se não... Como um deus, o meu nome é Dio. O tempo vai parar perante a ordem do vampiro. O sangue do Joestar vai pertencer a mim. O mundo inteiro vai pertencer a mim. Em prol da minha ambição.